Então tá aqui. Valeu, obrigadão. Então, o terceiro experimento, né, é a associação em série e em paralelo. São circuitos simples, né, do ponto de vista físico, não simples no sentido de poucos dispositivos eletrônicos aqui. São só três lâmpadas ou três resistências, é só três consumidores de energia, poderia ser três televisões, três geladeiras, uma TV, é o circuito simples da casa da gente. Né? Uma televisão, uma geladeira, uma lâmpada, e ligadas todas em série, né? Ou ligadas todas em paralelo. Aí lá no circuito, quando eu montar o circuito, vai ficar mais simples, mais fácil de visualizar como que essas ligações são feitas aqui, o que, que é de fato um circuito em série, só que lá eu vou tratar de três lâmpadas, né? Eu vou pegar a lâmpada, né, onde eu tenho uma entrada e uma saída, que eu vou pegar a lâmpada e vou fazer essas três ligações aqui. Posso pegar também resistência, eu tenho resistência elétrica aqui, né? Posso pegar resistência também ou lâmpada. Eu gosto de pegar lâmpada porque lâmpada eu vou conseguir, é, olha só, eu consigo perceber o brilho, né? Uma mudança no brilho. O brilho é conversão de energia. Então acho que fica mais didático, né? A resistência também não é ruim não, que olha só, dá para a gente controlar a resistência dela, né? Nós comentamos sobre resistência, o que, que era resistência, que a gente precisava lá no experimento 2 falar de resistência elétrica. Então nós falamos de como construir um fio, né? Escolher a área certa, o comprimento certo, o material certo, é tudo cobre, né? Hoje em dia. Mas qual seria o material correto, né? O melhor custo e benefício, qual o comprimento ideal e qual é a área ideal. Quanto maior a área, você não quer ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, né? Se você aumentar bastante a área, você pode até aumentar um pouco o comprimento, né? É recomendável que você aumente a área para se vai usar um comprimento maior. E uma das principais relações aqui que é a relação entre voltagem, corrente elétrica, que é o Izinho aqui, e a resistência elétrica. Então nós comentamos rapidamente, hoje rapidamente, né? Mas nós já falamos um pouquinho disso aqui e a dúvida que tiver a gente vai parar. Vai usar, vai aplicar, pelo menos essa VRI aqui que é a mais importante, a gente vai aplicar ela mais, a mais essencial, mais utilizada no circuito, a gente vai usá-la bastante. A vantagem é que aqui agora, estão sempre melhorando esses simuladores, agora eu consigo mudar a resistência. Antes ela era padrão, sempre dessa. Se eu quisesse alterar a resistência do circuito, eu tinha que pegar mais resistências e associar da forma correta. Aqui não, eu consigo alterar uma só. Eu vou ver como é que funciona isso de fato. Beleza. Então o roteiro ele é bem simples. Ele apresenta três resistências em série, três em paralelo e pergunta a mesma coisa. Como é que aquela voltagem que foi colocada aqui, ó, sei lá, talvez 4,5, né, volts, como que ela é distribuída naquelas três lâmpadas, por exemplo, naqueles três aparelhos elétricos, né? E quando é colocado em série, como que essa voltagem é distribuída entre os três, né? Então isso também influencia bastante, beleza? A corrente elétrica que passa em uma, em outra, é a mesma? Não é diferente? Por que, que é? Então a gente discute como que o V vai ser distribuído ao longo do circuito, como que a corrente vai ser distribuída ao longo do circuito, e um dos objetivos nossos é esse aqui, ó, calcular a resistência elétrica, beleza? Então tá aí. Que mais? Então a gente vai discutir voltagem, beleza? Corrente elétrica, tranquilos? Corrente elétrica, a gente vai colocar aqui corrente elétrica, discutir corrente elétrica, voltagem e só. Acho que eu não pedi mais nada. Meça a corrente, meça a tensão em todos os resistores. Aqui, se a gente fosse fazer uma leitura do engenharia que gosta disso, né? A física até que não usa muito não. Se a gente fosse pegar isso aqui e olhar as cores para identificar qual é a resistência elétrica, tem uma tabela de cores ali. Né? Esse aqui mais separado, que geralmente ele é prata ou ouro, ele está relacionado com o erro da, da, do resistor. Como assim? Ah, sei lá, ele é 100 ou 200 ohms com um erro de 5%, podendo variar 5% para cima ou para baixo, ou podendo variar 10% para cima ou para baixo, geralmente quando a resistência é maior.
E isso tudo tem aqui, ó. O mais afastado, se ele for dourado, ele indica 5%. Se ele é prata, ele indica 10% de erro. Se não tem nada, 20% de erro. E cada cor representa uma ordem de grandeza, olha só. 10 a 1, 10 a 2, a gente não precisa decorar isso, né? A do meio também representa o segundo dígito aqui, né? Cada cor representa um número, e o primeiro dígito, cada cor representa um número. Então, por exemplo, isso aqui, digamos que fosse de fato cinza, não, porque eu não tenho essa opção, que fosse marrom, meio amarronzado e preto, por exemplo. Primeiro fosse marrom, então eu ia olhar bem, começa com 1. Segundo dígito, preto, então é 10. Então seria 1 e 0, 10. Vezes quanto? Aí eu olharia esse aqui, ó. Qual é a cor que está aqui, ó. Se for preta, eu vou multiplicar por 1. Ótimo, então é 10 mesmo. Se for marrom, eu vou multiplicar por 10 a 1 elevado a 1. Se for vermelho, 10 elevado a 2 e assim por diante. Então dá para fazer uma leitura, né? Quase ninguém faz, né? Todo mundo tem um ohmímetro, tem um aparelho, o mesmo aparelho que mede tensão, corrente, também mede resistência e é mais preciso. Conclusão: o experimento ele é simples, tá? Só que na prática eu separei ele aqui em associação em série e associação em paralelo, tá? Só mostrar como é que foi feito aqui, Kaique deixou com o coração partido, né? Isso não está sendo feito, não está sendo feito presencialmente, né? Então essas resistências nossas aqui, elas são diferentes, é uma caixinha de acrílico e lá dentro tem uma resistência que dá pra gente identificar as cores e olhar qual é. Mas aqui no caso a gente usa o seguinte, a gente pega o multímetro e usa a função ohmímetro, né? E a gente encaixa ali como se fosse uma tomada, olha só, tem a posição correta para fazer isso. Aí eu já consigo identificar aqui, ó, 99,6. Aqui no fabricante está escrito 100 ohms, né? Mas com uma margem de erro 99,4, né? Então, geralmente a gente usa o ohmímetro para ter mais precisão. E eu faço isso com todas as resistências. São só 3, né? 150, que tem um errozinho aí, 149,2.4, né? Mais ou menos. Então eu utilizei uma de 100, uma de 150, só que eu uso os valores reais, tá? E essa última aí de 330, tá até passando um pouquinho. Então eu usei uma de 100, uma de 150 e de uma 330. Eu tentei usar essas aí para quê? De 100 para 330, eu mais do que tripliquei, né? Então a minha intenção era o quê? Era justamente perceber quando eu fosse analisar a energia, a tensão na de 100 ohms e na de 330, se eu ia perceber um pouco mais que o triplo, dependendo do que eu for analisar. Será que essa de 330 precisa de mais energia, né? Será que a de 100 passa mais corrente na de 100? Se passa mais corrente, passa mais quanto? 3 vezes mais? 3 vezes menos? Então eu não escolhi aleatoriamente. E a que está sendo medida lá em cima, né, é essa daqui, né? Eu também, a que foi medida antes, que foi de 150. Aí, a minha 300 e 150, perdão. 100. E a de 150 eu medi também. Perdão, deixa eu voltar mais devagar aqui. Essa daqui, ó, eu também escolhi de 150 para comparar ela com a de 330 e ter mais ou menos, tá, e se eu um pouco mais que dobrar, o que vai acontecer? Então eu peguei alguns números meio que de propósito, essa relação. Eu queria exatamente o dobro, exatamente o triplo, mas eu não tenho esses valores exatos assim. Aí eu escolhi esses três com esse objetivo. Eu vou poder fazer a mesma coisa aqui. Eu vou montar o mesmo circuito no simulador, né? Que é esse circuito aqui, ó, né? Essas conexões aqui, ó, tá vendo ela aqui em cima da bancada? Ela é só um fio aqui dentro, ela só liga um ponto ao outro. Então, como essas ilhas aqui é uma placa protoboard que a gente fala, né?
essas ilhas aqui, ó, eu não consigo pegar uma tomadinha dessa aqui, ó, porque é como se fosse uma tomadinha, né? Eu não consigo encaixar os dois pinos na mesma ilha que a gente fala, né? Esses 9 furos aqui. Ó. Eu consigo fazer como essa daqui está, ó. Colocar um pino em uma ilha e outro pino na outra. Eu consigo. Essa distância aqui, ó, é exatamente o suficiente. Essa daqui ela é menor de propósito, para você não ligar a resistência nela mesma e não fechar um curto-circuito. Então a gente consegue ligar uma ilha a outra. Então eu coloquei uma resistência aqui. Essa ilha aqui, ela tá qualquer ponto desse aqui, ó, tá conectado com a resistência. Qualquer um dos 9. Se eu usar um, os outros 8 estão conectados com ele. Então todos estão conectados. Aí eu peguei esse pino aqui, que não é uma resistência, ele liga uma ilha a outra. Então ele é só para conectar uma ilha a outra. Então eu coloquei, esses dois são só conectores, eles não têm resistência. Tem até um período que eu meço essa resistência, não tem resistência. Então as resistências são essas três aqui, ó, de valores conhecidos, 100, 150 e 330. Então eu coloquei esses 4 conectores aqui que não tem valor em termos de resistência nenhum, não tem valor nenhum, tá? Esse é o circuito que eu vou reproduzi-lo. Aí sobraram 2 ilhas lá na frente, ó, tá? Que é essa daqui, ó, e essa outra aqui, ó, do lado. Essas 2 ilhas. Então esse circuito aqui, ó, é exatamente esse do roteiro, esse primeiro circuito do roteiro aqui, ó, que eu vou reproduzi-lo aqui no circuito. O que eu fiz? Eu coloquei uma resistência aqui. Vou colocar ela. Deixa eu ver se eu consigo identificar qual que é a ordem que ela está lá. É difícil ver a ordem, mas não tem nenhuma importância não. Qual que é a posição certinha delas. Coisa aqui do lado, interrompa a conexão, retira o conector e coloca Tá, eu já fui lá pro paralelo. seu ponto de contato ali é melhor. Isso mesmo. Isso não é importante não. Então eu posso colocar aqui essa daqui como cena de 100. Vou colocar essa daqui de 100. O simulador é triste que ele é exato, né? Vou colocar aqui debaixo 150. Não sei se eu vou conseguir tanta resistência assim. Não vou não. Então vamos fazer diferente. Vamos colocar a mesma relação, tá? Deixa eu ver o máximo aqui é 120. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar 40. Essa daqui é 40. Essa daqui, ele respeita até a cor, ele muda a cor pra gente. É interessante. Né? Isso é novidade. Esse aqui está sempre mudando. Colocar 80, que aí fica um é o dobro do outro. Esse aqui é o de baixo é o de 80. E colocar esse aqui do lado sendo o maior, o de 120. Então eu vou ficar com 40, 80 e 120, beleza? E vou fazer essas ligações. As ligações que eu fiz lá foi exatamente aqueles conectores que eu coloquei do lado, eles não têm valor, resistência nenhuma, vamos colocar assim. Não tem resistência nenhuma. Poderia ligar direto aqui, mas só para ficar mais bonitinho eu coloquei 2 fiozinhos aqui. E eu posso a qualquer momento fazer como eu fiz lá. Vocês vão, se já assistiram o vídeo, vão lembrar eu falando isso lá. Eu posso tirar uma das conexões e colocar no lugar um amperímetro. Tá certo? Eu posso fazer isso. Então é para esses fios aqui é justamente para facilitar a nossa vida, beleza? Justamente para facilitar a nossa vida aí. E foram essas conexões que eu fiz lá. Eu deixei aqui na frente, ó, as ilhas abertas. Eu vou voltar lá, deixei aberto aqui na frente. Vou fazer exatamente como eu fiz lá. É um circuito, esse se fosse presencial, esse aqui seria um dos mais rápidos. Tem mais teoria envolvendo ele do que... Então o circuito que eu fiz lá foi exatamente esse aqui. Esquematicamente está aqui. E aqui no vídeo é exatamente isso, olha só.
Eu coloquei 3 resistências, isso aqui são fios apenas, e deixei essa frente aqui aberta. Essa frente eu deixei ela aberta para poder colocar a bateria, tá? Para colocar a bateria. E eu vou fazer isso agora, colocar a bateria, colocar as pilhas aqui. Né? E aqui eu coloco as pilhas. Né? Sei lá, ponho 3 pilhas aí, só para... Aí pronto, já começa tudo funcionando. Então foi exatamente isso que eu fiz lá, bem lento, né? Porque a resistência está grande, né? Tá bem lento porque a dificuldade para esses elétrons passarem aqui, ó, tá muito grande. Aqui é 40 ohms de resistência, 80 de resistência, mais 120. Então tá dando uma resistência muito grande. Então essa corrente está tentando passar aí, beleza? Bem, esse é o circuito que eu propus aqui, ó. Tá bem simples. Agora eu vou complicar, eu vou só fazer ficar mais sofisticado, né? É, colocar um interruptor aqui, colocar um amperímetro, colocar um amperímetro para medir a corrente. Posso colocar um amperímetro aqui também, para ver qual que é a corrente que está saindo, se eu tiver alguma dúvida, qual que é a corrente que está saindo exatamente da nossa bateria. E o meu voltímetro, eu vou precisar do meu voltímetro. Então, opa, tava aberto aqui. O professor, no caso, é o amperímetro que tá do lado correto aí? Porque, no caso, ele não teria que ser o contrário, do lado contrário? Você fala do outro lado? É, Aqui eu acho que ele não vai considerar, não. Deixa eu ver se ele considera. Acho que o voltímetro considera, quer ver? 27. Aqui eu medi 27, são 9 volts cada uma. Acho que o amperímetro não vai pegar, não. Ou menos 27. O voltímetro, ele quando você troca, né? Por exemplo, está saindo elétrons aqui desse polo aqui. Então, os elétrons saem do polo negativo. Então, esse aqui é o polo negativo. O fio preto é negativo. O vermelho é positivo. E esse lado aqui é o lado positivo da bateria. Aí dá a voltagem positiva. Se eu inverter, né, ele indica a mesma voltagem, a mesma energia, só que ele indica negativo, só para saber que eu liguei contrário. Né? Que em vez de comparar, por exemplo, em vez de comparar, por que dá negativo? Porque eu estou pegando o menor polo, o menor menos o maior, então está dando negativo. Quando eu pego do jeito certo, que é o maior menos o menor, dá positivo. Só isso, mas a energia é a mesma. Mas o amperímetro não consegue pegar isso não. Por isso que não faz diferença entre o sentido da corrente. A gente convencionou, porque a gente sabe que não são elétrons, não são prótons que movimentam, né? Não sai, a corrente é considerada que está saindo do polo positivo. Mas a gente sabe que na verdade os elétrons saem do negativo. Então, por convenção, a gente considera a corrente saindo do positivo. Mas não faz a menor diferença na prática aqui. Beleza? O voltímetro verdadeiro, o real, ele mostra uma corrente negativa quando você liga ele, dependendo do lado que você ligar aqui. Tá? Ele mostra, assim, eu tenho quase certeza que ele mostra, assim, é tanta coisa que... Mas o voltímetro só que está considerando aqui. Bem, aqui eu consegui medir uma corrente de 0,11 saindo da bateria, se eu for considerar o sentido positivo. Se eu for considerar os elétrons, está chegando, mas tudo que sai aqui chega, né? Chega o mesmo número de elétrons que sai aqui, eles chegam do lado de cá. Então eu estou conseguindo medir uma corrente de 0,11. Aqui no meio dos resistores também, ou seja, quando eu estou ligando as coisas em série, os dispositivos em série, é como se fosse um encanamento mesmo. Desculpa a analogia, mas eu acho que é a que mais atende, né? Os elétrons aqui. Como se fosse um encanamento mesmo. Não tem escapatória. Eu tenho que passar por todo mundo. Certo? Então eu tenho que passar por todo mundo.
Então, só tem um sentido a corrente aqui. Então, o valor que eu medi aqui da saída da bateria é o mesmo quando eu medi aqui, ó, certo? Agora vamos à voltagem. A voltagem total eu vi que eu tenho 27. Esse aqui, deixa eu ver se eu tenho um medidor de resistência aqui. Não tem. Não tem. Borracha e lápis eu tenho, mas eu não tenho um medidor de resistência. Tá, ótimo. É porque é para calcular, né? Beleza, mas aí esse aqui era o de 40, né? Lembrando aí, é 40, 80 e 120. Então no de 40 eu medi 4,5, eu tenho 27 à disposição. E esse aqui já consumiu 4,5 volts. Ele é 40 ohms. Quando eu passar para cá, que é o dobro, esse aqui consome o dobro de energia do que o primeiro. Esse aqui é 80 ohms, né? Então, beleza, ele consome o dobro. Então, já ficou aqui 4,5, certo? Aqui vai ficar 9. Então, ao todo, na verdade, são 13,5, né? De que já foram distribuídos aqui, nesses dois. E menos 27 é o que sobrou para esse cara, que é o que mais consome. Ele consome 3 vezes mais que o primeiro, por exemplo. Né? O primeiro era 4,5. Ele, olha lá, coloquei errado, ele já colocou negativo, tá vendo? É um errado assim, né? Não faz diferença. Aqui é 4,5, aqui é 4 ohms, aqui é 120 ohms, 3 vezes mais. Aqui consumiu 4,5, lá vai consumir 3 vezes mais. 3 vezes 4,5 vai dar os 13,5. Então, ficou distribuído dessa maneira a energia, né? Ficou distribuído aqui 4,5, 9 e 13,5. Então quer dizer que a voltagem em um circuito em série, a gente soma a voltagem, certo? Bem, e daí? E daí que isso implica na seguinte coisa. Nas principais características do nosso circuito em série. Tá? Nas principais características dele. Por exemplo, vou chamar aqui de V1. Vou chamar aqui de V1. Cadê minha caneta? Vou chamar isso aqui de V1. Na verdade, é a resistência 1, né? Aí a voltagem da resistência 1. Esse aqui é a minha resistência 2. Vai ter uma voltagem 2 aqui que eu já sei. E aqui é a minha resistência 3. E vai ter uma voltagem 3 aqui. Eu sinalizei aqui e vi que eu tenho, né? 4,5 aqui volts. Ao todo são 27 volts de energia. Eu tenho aqui 9, porque é o dobro da resistência, e tenho aqui 13,5, tá até medindo aí, 13,5 volts. Se eu somar essas três resistências aqui, dá os 27 lá. Então eu descobri que a voltagem total, ela é a soma da voltagem 1 com a voltagem 2 com a voltagem 3. Isso aqui é uma das principais características de um circuito em série. Beleza? A corrente, eu percebi que a corrente total é igual à corrente que passa em 1, que é igual à corrente que passa em 2, que é igual à corrente que passa em 3. É a mesma, não tem caminho, não tem outro escapatório aqui. O que mais? Acho que só. Ô, professor, no Oi. 9 aqui você colocou ohms, né? Assim no de baixo, né? Ah, é, cara. Tô distraído. Foi mal. Bom que vocês estão antenados. Tem hora que eu tenho a impressão que eu tô falando muito, que vocês já estão por dentro do negócio e eu tô falando demais. É, tá bom. Vamos fazer um remendo aqui. Obrigadão aí, amigão. Aqui eu vou ter que calcular a voltagem. É o objetivo meu aqui é calcular a resistência, né? A voltagem eu já sei. Ótimo. Lá no meu simulador eu sei que
a relação que existe entre voltagem, resistência e corrente é justamente essa daqui, ó, VRI, né? Que eu sei que eu aumento, diminuo aqui minha corrente. Lá eu estou com muita bateria, né? Resistência, se eu aumento a resistência, diminui a corrente e vice-versa. Essa é a relação que eu vou usar, que é a primeira lei. Essa daqui é a segunda lei de Ohm e essa aqui é a primeira lei de Ohm, certo? Então eu vou usar essa relação aí, VRI. VRI. Certo? Bem, eu percebi que a voltagem, isso aqui que é o X da questão, né? A voltagem é só somar. Então vou pegar lá e vou substituir com VRI. A voltagem total, então, que é a resistência total, vezes a corrente total. Qual que seria o VRI só para o carinha? A vantagem dessa equação, dessa primeira lei de Ohms, que eu utilizo essa equação aqui para qualquer situação, para o circuito como um todo ou especificamente para cada dispositivo. Então eu vou aplicar ela para o circuito todo, que é a voltagem total, e vou aplicar ela especificamente para cada dispositivo. Então o V1 é o que? É a resistência 1 vezes a corrente 1. Mas as correntes são todas iguais, então eu vou eliminar isso aqui logo logo. O V2 é a resistência 2 vezes a corrente 2, mais a resistência 3 vezes a corrente 3. Mas as correntes são todas iguais, então eu posso eliminar essas correntes aqui e chegar nas principais características aí do meu circuito, em série, que a resistência total, basta você somar 1, a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3. Basta você somar para saber qual é a resistência total do circuito. Então as principais características são essas. A formulazinha que eu posso aplicar para o circuito como um todo ou especificamente para cada resistência. Tranquilos? Bem, se eu for calcular, agora eu vou confirmar esses valores aqui. Se eu for calcular qual que é a voltagem, se eu for calcular no todo, VRI, voltagem total, 27. Resistência total, não sei. Corrente total, 0,11. Beleza? Corrente total, 0,11. Então, fazendo essa continha aí, ó, eu vou achar uma resistência de quanto? De quase 200 e alguma coisa, né? 200, eu vou arredondar aqui, né? 245. 245. Ótimo, ohms. Cada um. Então tá aqui. Essa é a resistência usando a equação no todo, no geral. Beleza? Se eu for calcular a resistência equivalente, que eu sei que... Não, posso usar o VRI para cada um. Vamos usar o VRI para cada um aqui. A corrente é a mesma mesmo. Então posso usar o VRI individualmente. Para saber qual que é cada uma das voltagens. Eu sei, eu peguei o voltímetro e medi a voltagem. Então se eu for calcular para esse aqui, ó, vai ser a voltagem dele, que é 4,5. A resistência 1 vezes a corrente dele, que é 0,11. Aí a resistência dele vai dar os 40 lá, né? Ah, Deu 40,9. deu quase 41. Vamos colocar, faz parte do erro. 41, vamos arredondar aí. Então essa aqui seria a resistência dele. E eu posso fazer isso para cada um deles, né? Posso fazer isso para cada um deles. Aqui é 9. Se eu for usar a resistência, o V2 aqui para saber qual que é a resistência, eu sei a corrente que é a mesma, né? Teoricamente, eu coloquei lá 40 ohms aqui, 80 ohms aqui e 120 ohms aqui, ó. Se eu for calcular a resistência total, ou equivalente, que dá na mesma, né? Eu vou somar todo mundo aí. 40 mais 80 mais 120. Certinho? Que vai dar 240, né? Deu um pouquinho mais aqui.
que vai dar 240 ohms. Essa é a resistência total. Tá certo? Essa que é a resistência total. Então, qual que são as vantagens e desvantagens aqui desse circuito? Bem, desvantagem que a corrente ela não tem outro caminho a passar a não ser esse daqui. Se uma resistência dessa queimar, ele interrompe o circuito todo. É uma desvantagem. Ligar baterias em série, como eu fiz no circuito, a voltagem também, a gente também soma a voltagem, né? Aproveitando aí, a gente também soma a voltagem. Aqui são 9 volts. Essa outra bateria é 9 volts também. E essa última aqui é 9 volts. Então somo as três também do mesmo jeito que eu somei as três resistências aqui. Uma característica importante que eu tenho, acho que com a certeza que eu expliquei numa dessas aulas passadas aí, na parte de elétrica, a grande vantagem do meu amperímetro. Ele é como se fosse o meu medidor lá da Copasa. Ele tem que deixar passar toda a água que eu estou pedindo sem interferir em absolutamente nada. Então a resistência interna, né, que a gente representa pelo R minúsculo, ela tem que tender a zero, para que ela não interfira na medida do circuito. Como esses fios aqui também tem que ter uma resistência que tende a zero, senão ela vai interferir nas minhas medidas. Então, a principal característica do amperímetro é ser ligado em série. Se não for assim, ele atrapalha o circuito. E a principal característica do voltímetro é ser ligado em paralelo, como ele foi ligado aqui. Ó. Né? Ele foi ligado, ele sempre compara pontos de energia antes e depois. Ó. E ele está sempre externo ao circuito. Então ele só entra no circuito para medir pontos de diferença de energia. Beleza? Então a principal característica dele é ser ligado em paralelo. Caso contrário, ele atrapalha o circuito, porque a resistência interna dele tende, a gente exagera aqui, né? Tende ao infinito. Ela tem que ser o maior possível, tem que ser uma verdadeira muralha para não passar corrente elétrica nele. A corrente elétrica aqui não pode entrar, porque ela é um fio de cobre. Então, ele tem que ter uma resistência muito alta para impedir a entrada de corrente elétrica por ele, para ele não interferir na medida. 100% da corrente tem que estar passando aqui embaixo. Então essas são as principais características do circuito em série. Tudo bem? Tranquilos? Todo mundo tranquilo aí? Tá. Eu montei um circuito, dois circuitos, né? Um com a bateriazinha lá, né? No simulador eu coloquei 27 volts. E coloquei as resistências aqui, ó. É isso que eu estou fazendo na prática lá. Essa daqui é a resistência de 100 ohms. Essa daqui é de 330 ohms. E essa daqui é de 150 ohms. Só que eu não coloquei, não foi. Isso aqui eu coloquei no simulador, né? Lá na prática, eu não fiz isso. Eu coloquei 3.1 na fonte, mas não está chegando isso lá. Está chegando acho que 2,90 e 2,94. Muito bem. 2,94. Tá certo? Está chegando 2,94 volts. Aqui foi meio volt que eu consegui medir lá na prática. Aqui foi 1,68 volts, certo? E aqui eu não medi ainda não. Tá faltando 0,76. 0,76, que eu tinha falado que tinha que ser mais ou menos 0. Tinha que ser 0,75, né? Então, Somando tudo aí isso, ó, eu chego 0,75, a voltagem que é o que está faltando, para cá, né? 0,76 volts. Você fez o 0,66 baseado em qual das duas medidas? Nessa daqui, né?
Eu somei as duas que já tinha Menos e subtraí. essa primeira aqui, né? Essa daqui, né? Isso, Isso, que é a 2,94. real. A que realmente está acontecendo lá, né? As outras não, né? Que é o 294 menos essa sobrinha aí. Então, é, essa voltagem aqui, ó, deu para medir tudo bonitinho. Esse daqui é o valor real, né? Esse daqui seria até sair da fonte e chegar aqui, já perdeu. Então essa foi a primeira medida que eu fiz lá, na prática, tá? Então vocês podem trabalhar com esses valores aqui, ó. Vamos considerá-los oficiais, beleza? Total, que é a minha fonte estadual. Aí E, o que acontece com está indo a caminho do 330. e Tá eu lá, medi as correntes. Opa, perdão. Tem um negócio de zoom. 5,2. Então eu tinha achado Eu 5,2. tirei uma daquelas conexões e coloquei um como sendo amperímetro. Como ele está no meio do caminho aqui, ó, ele está atuando como Passou amperímetro. aqui, Ó. passou pelo 150, está indo a caminho do O 330. Tá 0,51 lá, é tá a corrente. minha corrente certinha. Ok? Vamos lá, Mas né? tem que Ah, calcular aqui, ela, ó. né? Coloca o caminho Coloquei do do meu outro lado conector. só Meu para conector vai confirmar que é fazer a esse mesma papel aqui, corrente. ó, Ó, ligando esses dois pontos. Coloquei né? um Tirei anteninho o para fazer conector isso. e coloquei a outra lá. O que, que eu me E fiz isso, né, em todo o circuito só para confirmar o 0,51. Beleza? Fiz isso no circuito todo. Tá certo? Então vamos lá. E tem o circuito em paralelo, né? Então só para ver o que tem aqui de. Olha lá, o circuito em paralelo, o que, que eu fiz? Eu coloquei os três conectores em paralelo, como eu fiz lá no simulador. Coloquei esses conectores aqui do lado de cá. Por que, que eu coloquei esses aqui? Só para ficar mais didático. Foi o que eu fiz no simuladorzinho aqui, ó. Só para ficar mais didático. E no lugar daqueles três conectores, eu colocar amperímetros, como eu fiz aqui, ó. Como eu fiz aqui, ó. Só para facilitar a nossa vida, tá? Ficar mais didático mesmo. Aí eu vou fazer as mesmas medidas para esse aí, tá? Provavelmente a mesma voltagem, tá? Para poder comparar, né? Que com a mesma voltagem eu consigo comparar o que, que mudou do circuito anterior para esse daqui, tá? Aí eu medi a voltagem total, deu 2,98, tá? Tá vendo que já começou aqui, ó. Eu sei que é uma diferença pequena, mas o outro era 2,94 que 2,98. A resistência agora é menor. Antes era tudo em série, agora é tudo em paralelo. Então a resistência está um pouco menor, então a perca foi menor, de 3,1 para 2,98, tá? E fiz isso, medi lá, a voltagem de cada um deles, tá vendo? Coloquei antes e depois de cada um dos resistores e achei 2,98, que é o mesmo da fonte, né? Na teoria. Na teoria, que a fonte aplicou que foi 3,1, mas não chegou isso lá. Chegou só 2,98. E como está tudo em paralelo, olha só, o 2,98 também está no do meio. E vai, obviamente, estar no terceiro. Ou seja, a voltagem é exatamente a mesma, como nós vimos lá no simulador, que era os 27 em todos. Ó. Agora a corrente elétrica muda, tá? E a outra coisa interessante, a corrente que a gente vai ver mudanças mesmo é na corrente. Mudei a função ali e vou olhar a corrente, por exemplo, a corrente que vai passar aqui, ó, que vai chegar aqui, ó, nesse ponto, ó, exatamente nesse ponto, é o que está vindo da fonte, olha só. Está vindo da fonte, vai chegar aqui na ilha e eu vou medir essa corrente que está chegando, ou seja, corrente total. Então a corrente total é, 5,70 57,3, tá? Deve estar em milha, né? 57,3 miliamperes, tá? Essa é a corrente total. Então você já pode anotar ela aí que é a corrente total. Agora eu vou, obviamente, medir a corrente em cada um dos resistores. Aqui eu só vou mostrar por que eu estou medindo do outro lado, não faz a menor diferença. Né? O sentido da corrente não faz a menor diferença. Medir o que está chegando aqui ou o que está saindo é a mesma coisa.
certo? O que você perde ao longo do circuito não é elétrons, né? Você perde energia, né? Então, eu vou medir a corrente de cada um. Esse aqui, eu tirando esse, eu meço a corrente que vem só para esse resistor aqui, ó. E a corrente que vai para ele é de 0,89, de 8,9 miliamperes, tá? 8,9. Eu tô achando a corrente pequena em relação aos, quanto que eu falei? 50 aí? Quem tá afiado aí anotou? 50 aí? 57,3. Isso, 57,3. Eu tô achando pouco para cá, ó. Com certeza esse daqui deve ser de 330 ohms. Que a resistência é maior, a corrente é menor, né? Se for, e a próxima for 150, aqui vai ter que ter o dobro. Quase o dobro de corrente da primeira. Beleza? Então, vamos trocar lá e vamos medir. Vai medir a primeira aqui, né? Olha só. Tava 8 pontos alguma coisa. Quase 9. Então, essa daqui é 330. E essa aqui está passando 3 vezes mais corrente. Qual que é essa daqui, então, galera? A de 100. A de 100. Muito bem. Essa daqui é de 100. Aqui do meio que é de 150. Né? Então, essa aqui passou 3 vezes mais corrente, 29,5 miliamperes. Então, passa 3 vezes mais corrente, porque é a menor de todas as resistências aí. Né? E na do meio aqui, que é intermediária, né? Passa mais ou menos o dobro da primeira, 50% do que a primeira aqui, né? Então, ela está passando 19,7, né? 19,7 milha. É a corrente que passa aqui. Se vocês somarem os três valores, vocês vão descobrir aquele valor anterior. Então, os valores oficiais são esses aí, tá? Minha aula gravada hoje, eu lamento, ficou complicado, mas eu volto um pouquinho aqui e gravo um pedacinho aqui que pode ter. Não vou conseguir gravar tudo, né? Mas qualquer dúvida que tiver, tem as teorias também em volta disso aqui. Então, eu medi todos os valores, deu para pegar todos os valores e identificar. Tá? Eu queria que vocês identificassem para mim quem que é 100, quem que é 150, quem que é 330. Ok? Mas tem outras aulas teóricas aqui, ó, teoria 1, teoria 2, além da experimental em série, experimental em paralelo. Tá certo? A de hoje, se eu falar com vocês que ela tem menos de 40 minutos, vai ter menos de 50, tem 50 minutos até agora, mais ou menos, vocês não acreditam. Eu parei em algum momento aqui para fazer alguma coisa e esqueci de voltar. Desculpa. Kaique não é adivinho, né? Kaique só adivinha no início, né? No meio não adivinha, aí querer demais, né? Aí é Aí é querer demais, né, Kaique? Foi mal, complicado. cara. Bem, então isso aí deu para passar por os dois circuitos, né? Deu para ver em série, em paralelo como é que funciona, tudo bonitinho. Né? Montamos em série, ficou faltando só em série. Né? Eu passo rapidinho aqui sobre o que é importante sobre cada um deles, em série, em paralelo, e finalizo essa aula de hoje gravada. Essas aqui eu já tinha comentado na última aula, e vocês viram que o roteiro em si ele é bem simples, né? Então, não tem muito segredo não. Fico devendo a aula presencial por enquanto, né, Kaique? Tem até dia 12, a gente podia combinar o seguinte, então tá aqui. Já foram uns 3 experimentos. Bem, como teve um errozinho na gravação aí, então deixa eu só tentar compensar mais ou menos aqui, né? Minha forma rudimentar de editar a aula aqui não dá pra me ver na onde que eu parei exatamente, beleza? Então, eu percebi que o que ficou faltando algumas coisas em relação ao circuito IN, tá? Então, o circuito que é em série. O que é para ser observado é a mesma coisa em ambos os circuitos, série ou paralelo. O nosso objetivo aqui é medir a corrente elétrica em todo o circuito e medir a tensão em todos os circuitos, para perceber se há alguma alteração, alguma mudança na corrente elétrica, por exemplo, ao longo de todo o circuito, na tensão ao longo de todo o circuito, tá? O mesmo para em série. Se acontece alguma coisa, alguma alteração da corrente elétrica ao longo de todo o circuito, eu vou medir corrente elétrica em 1, em 2, em 3 e a tensão em cada uma delas para ver o que acontece. Eu fiz isso, inclusive, no simulador e mostrei lá na prática que isso foi feito também. Ó. Medir a tensão em todas as lâmpadas, 27, essa daqui não vai ter nada,
que ela está desligada, só se eu ligar ela aqui que ela vai ter 27 também. Todo mundo essa não está com a mesma corrente, porque ela não está com a mesma resistência. Aí, ó, agora ela tá com a mesma resistência que as demais, mesma voltagem, então corrente é a mesma, potência é a mesma, tudo é a mesma, certo? O que ficou faltando foi algumas coisas em relação aqui, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Medir a tensão para a lâmpada 1, tensão para a lâmpada 2, ok? E tensão para a lâmpada 3. Corrente já está mostrando que é a mesma para todo mundo, e porque as lâmpadas são iguais, tá? Lá na prática vocês vão ver que não, né? Lá na prática vocês vão ver que não foram a mesma corrente, porque não foram resistências iguais, né? Eu até mostrei aí com resistência, esse circuito com resistência, e como que seria com resistências diferentes entre si, beleza? Então o que ficou faltando foi isso. Vamos fazer o circuito rapidinho em série aqui e medir essas mesmas coisas aí, tá? Bem, não é exatamente o mesmo circuito, né? Mas é em série, né? Coloquei um voltinho, 3 amperímetros aqui, né? Só para confirmar que é a mesma matéria, a mesma corrente. Voltagem, tá aqui o voltímetro, mesma voltagem de antes. Então, ligou aqui o circuito, nada acontece, porque está interrompido aqui ainda. As 3 lâmpadas idênticas, mesmo brilho. A corrente que está em qualquer ponto aqui, ó, é a mesma. Eu não tenho opção, não tem como passar em outro lugar, né? Eu não tem outro caminho, né? Tá tudo em série aqui. Então a corrente é exatamente a mesma. Principal característica desse circuito, correntes iguais, tá? Outra característica, tensão. A tensão total, que é 27, ela é distribuída proporcionalmente. Aqui tem 9, nessa outra lâmpada aqui 9 também, e na outra lâmpada 9 também. Por que deu negativo? Porque eu inverti a ordem aqui, né? Só isso. Aí ele compara um ponto de maior energia com outro de maior, com outro de menor, então às vezes é isso aqui. É só o sentido, tá? Isso aí não muda não. Então tem 9 volts para cada uma. Então outra característica importante, a voltagem de um circuito em série é a soma das voltagens individuais aqui. A corrente é a mesma e a voltagem é a soma. Então talvez tenha sido isso aí, tá? Que mudou, tá ok? Esse aqui é o circuito original, o circuito que está lá na prática gravada, tá ok? Então, olha só, principal característica, vamos pegar lá rapidinho, então, esse circuito aqui, tá? E jogar ele aqui pra gente. Tá certo? E vamos em cima da principal característica, tá? Principal característica, como eu disse, a voltagem 1, voltagem 2 e voltagem 3, né? Principal característica, voltagem total, que aqui da bateria é a soma das voltagens individuais, tá certo? Corrente elétrica é a mesma, a corrente elétrica em 1, por exemplo, 2 e 3 é a mesma corrente. Então a corrente total, inclusive, é igual a corrente 1, corrente 2 e corrente 3 e qualquer outro ponto que você pegar aí. Lei de Ohms, vamos na lei de Ohms, na primeira lei de Ohms. Né? Eu até comentei ela aqui rapidinho sobre ela, a relação que existe entre tensão, né, resistência, aumenta muito a resistência, diminui demais a corrente, diminui a resistência, aumenta a corrente, que é a dificuldade, né, de passagem de corrente. Voltagem, eu posso aumentar a voltagem, vou aumentar a energia, eu vou forçar a passagem de mais corrente, né? Mesmo que eu tenha uma certa resistência, se eu aumento muito a tensão, eu ajudo na corrente, certo? Aqui é a primeira lei, né? É a segunda lei, né? Perdão. Quando você escolhe o material que vai utilizar, escolhe o comprimento adequado e a área adequada, certo? Então tá aí. Então montei, foi esse circuito aí. Então, pegando essa primeira lei e essas características importantes aqui, eu deduzi o seguinte, que a voltagem total, vou imaginar isso aqui, ó, voltagem total. Quem que é a voltagem total? VRI,
no lugar de V, eu vou colocar RI. Resistência total, corrente total. Beleza. Quem quer V1? V1 aqui, ó. V. É o V. A vantagem dessa fórmula assim, que eu uso ela no geral e uso ela para cada circuito, cada componente elétrico aqui. Então, o V1 é o R1 vezes a corrente que passa em 1. Só que a corrente é a mesma, né? V2, R2 e a corrente que passa lá, certo? E assim por diante. R3, V3 é a resistência 3, opa, vezes a corrente 3, vezes a corrente 3, beleza? Então veja bem, como a corrente é a mesma, tira a corrente daqui, né? Tira a corrente daqui, se não foi essa parte que eu perdi, hein? Vou explicar duas vezes, hein? Então o que que acontece? A resistência total, então, que é o que sobrou aqui, é a soma de 1 mais a soma de 2, tá vendo? Parecido com o que aconteceu aqui com a voltagem, mais a resistência de 3. Então, característica desse circuito, resistência. A resistência total, a resistência ela é maior do que se fosse em paralelo. A gente vai explicar lá. Aqui eu somei, eu estou somando as resistências. Então aqui tem uma tendência muito grande de ter uma resistência máxima, né, uma resistência grande, em compensação uma corrente mínima, né? Quanto maior a resistência, menor a corrente, né? Resiste a quê, né? A passagem de corrente. O que é corrente elétrica? Uma certa quantidade de carga por tempo, ou melhor dizendo, o que é carga? Um certo número de elétrons que estão passando ali por segundo. Beleza? Então, esse é o circuito que eu queria que vocês identificassem. Percebesse que a corrente é a mesma em todos os casos, que a voltagem é a soma, ok? Lá no circuito, lá no simulador, vou mostrar outra coisinha lá. A voltagem é a soma, e essa voltagem ela distribui de forma proporcional. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu dobrar a resistência, quadruplicar a resistência, o que aconteceu? Até diminuiu lá, até barrou um pouco da energia para as outras luzes, elas diminuíram o brilho. Quer ver? Notou? Não? Volta pro 10, ó. Olha lá o brilho aumentando. Agora, olha a medida que eu vou aumentando a resistência aqui, ó, da primeira, ela vai barrando a energia que vai para as outras. E observa também aqui a tensão, a corrente, né? Então, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, eu diminuí a corrente, diminui o brilho daquelas ali, aumentei a tensão, porque lá agora precisa de dar mais energia. Se eu quero que 0,45 chegue aqui, ó, do outro lado, e aqui está só aumentando a resistência, eu tenho que dar mais energia para esse trecho para conseguir vencer esse top aqui. Entendeu? Então foi isso que nós observamos ali. Ó. À medida que você vai aumentando, ele vai ter que aumentar a energia fornecida, olha só, para chegar a corrente lá do outro. Tá? Não é a mesma corrente, né? Que agora vai só diminuindo a corrente, ó, à medida que eu vou aumentando a resistência. Beleza? Lá eu fiz bonitinho, né? Tudo igualzinho, né? Aí eu coloquei 10 para todo mundo, né? E fiz minhas continhas lá. Mas o que eu queria que identificasse fosse isso aqui, né? O circuito em paralelo, eu peguei o finalzinho e consegui identificar o final, mostrar, identificar o que estava acontecendo. Beleza? Que foi o circuito em paralelo. Você tinha que identificar as voltagens de cada um, como eu mostrei lá, a corrente que passa em cada um, tá? Aí eu fiz isso tanto para o circuito em série, né? Eu fiz isso aqui para o circuito em série, aqui. Montei o circuito em série, olha lá, montei o circuito em série. Esses aqui que está na minha mão é só um conector, só faz a ligação entre uma ilha e outra aqui da placa protoboard, tá? Só faz uma ligação entre um ponto e outro. Então esse aqui é aquele circuito simples que eu mostrei lá, que a gente pode observar aqui na resistência, tá certo? Que foi esse primeiro circuito aqui, ó. Fiz todas as medidas, tá? Mas aí eu fiz o em paralelo também. Esse aqui eu em série e fiz o em paralelo. Observe aqui o em paralelo. Por que eu dei essa esticadinha aqui? Só para ficar mais fácil aqui. Vocês viram lá o do simulador?
eu coloquei só para dar uma distância, para poder colocar um amperímetro aqui, para ver quanto que tem só nessa de cima, um amperímetro aqui para ver quanto que tem só na do meio, e um amperímetro aqui para ver quanto que tem só na de baixo. Essa aqui no experimento é a de 100 ohms, 150 e 330. A gente confere depois. Beleza? Então eu montei os dois tipos de circuito e realizei todas as medidas, né? Vamos lá rapidão. Coloquei 3.1 para todo mundo. Tá? 3.1 para todo mundo. Coloquei aqui, alimentei aqui, né? Sai 3.1, né? Da nossa fonte aqui. Chega 2.98 aqui, vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Não é o mesmo valor. Aqui eu estou medindo a tensão no primeiro, deu meio volt apenas, então ele com certeza é o de 100 ohms, é o menorzinho. O da outra extremidade que deu 1.68, quase 1.7, mais de 3 vezes esse aqui. Então esse aqui é o de 100, esse que eu estou medindo agora é o de 330, um pouco mais de 3 vezes, né? Se fosse 3 tinha dado 1,5, né? Então sobrou para esse aqui ser o 150. O 150, o que acontece com 150? Aqui deu meio, aqui é 150, 50% a mais. Então na voltagem vai dar 50% a mais, que foi meio que vai dar o 0,75. Se voltássemos também, perceberíamos o seguinte, meio com 1.68 do outro aqui, o que faltou para esse? 0,76, né? Por que não deu 7,5? Porque a voltagem correta não é 3.1, a que chega aqui é um pouquinho menor. Beleza? Então isso aí é o circuito em série. Então vocês viram como foi distribuída a voltagem? Meio mais 1.68 mais 0.75. Só somar as voltagens que você tem a voltagem total. Corrente? Vamos medir a corrente rapidinho. Corrente. Aqui, ó, medir a corrente total. Tá vendo? Saiu a corrente da fonte, passou dentro do meu amperímetro e voltou aqui para o meu circuito. Deu 5.2 mili, né? Então tá lá. E vou medir a corrente de cada um aqui. Essa corrente aqui, 5.2, né? A corrente, se eu medir do outro lado, só para confirmar, 5.1, 1.2, mesma coisa, né? Então eu mostrei em cada ponto, fui medindo aqui a corrente, para mostrar que a corrente é a mesma nesse tipo de circuito. Beleza? Esse foi em série. O experimental em paralelo, mesma coisa. Né? Alimentei com energia elétrica, né? Alimentei aqui, está aqui o circuito. Vou medir a tensão. Coloquei 3.1, mesma tensão do antes, para a gente poder, né, ter um parâmetro, ter o mesmo, poder comparar, né? Então, põe um valor diferente que você fala, mas depois valor diferente vai ficar difícil a gente comparar com o outro, quais são as vantagens ou desvantagens ou características de um e outro circuito. Então aqui, ó, coloquei 3.1, como eu havia colocado antes, as mesmas resistências e vou medir a tensão total, que é na chegada aqui, ó, tá? E vou medir a que deu 2.98, tá vendo? O anterior, o circuito anterior, que era em série, que aumenta a resistência, deu 2.94. Você viu o tanto que caiu de 3.1 para 2.94? Porque a resistência do circuito é maior, né? Então tem mais perdas. Aqui a resistência é menor, circuito em paralelo. Então teve uma perdazinha menor aí na brincadeira e deu 2.98, tá? 2.98, que é a tensão de chegada aqui. Eu vou medir em cada um o primeiro, lá o primeiro resistor, 2.98, tá vendo? O do meio, 2.98. Principal característica, né, do circuito em paralelo, né? A tensão é a mesma. Então, eu fiz até uma comparação, né? Se fosse a minha residência, ia dar certinho.
Por quê? Porque todas as tomadas têm que ter a mesma coisa, tem que ter a mesma tensão. Se fosse em série, eu teria que calcular o que eu vou colocar aqui nessa tomada. Ah, um aparelho que precisa de 15 volts. Então aquela tomada teria que ter 15 volts. Então não seria muito, né? Não seria absolutamente nada prático, né? Então medi todas as tensões e achei o mesmo valor. Principal característica, o que eu pedi lá no roteiro, observar essas tensões ao longo de todo o circuito para ver qual característica aí, né? Então tá aí. Outra coisa que eu vou fazer agora é medir a corrente elétrica na chegada, tá vendo? Chegou da fonte, bateu na ilha, vai ter que passar dentro do amperímetro agora. Ó. Primeiro passa dentro do amperímetro e eu medi 57,3 mili, né? Então essa é a corrente total. Total. Por que está menos aqui, cara? Você nem comenta. Porque, por causa do sentido da corrente aqui. Se eu inverter esses dois fios aqui, colocar o vermelho do lado de cá e o preto do outro lado, volta a ser positivo. Beleza? Então, fui lá e medi a corrente de chegada. 57,3. Observa aí o que vai acontecer agora. Não interessa se é na chegada ou se é na saída, o mesmo valor. 57,5 agora deu, né? Tá, tem uma oscilaçãozinha aí, não. Isso é mili, né? Então tá longe essa oscilação, não vai atrapalhar em nada, não. E fiz essa medida, ó. Vou medir a corrente, ó. A corrente que passa só nesse cara aqui, ó. Tirei o conector, coloquei o amperímetro aqui para pegar só a corrente desse primeiro aqui, ó. Tá difícil de ver que resistência que é, né? Mas como é 8,9. E eu medi aqui na frente, vou pegar o de baixo aqui, tá, gente? 57,3. Comparando com 57,3 mili que chegou aqui, esse aqui com certeza é a maior resistência, porque está passando pouca corrente, 8,9 mili, né? Então esse aqui vai ser 330. Eu não quero que meu áudio da experiência atrapalhe com o áudio agora, tá, gente? Por isso que eu tô... Mas a gente tem que raciocinar para chegar no valor. Olha só a diferença aqui. Aqui deu 8,9, praticamente 9, né? E aqui deu 29,7. 29,5, perdão. Então essa é a 330 sim, e esse daqui é o 100. Por quê? Porque como essa resistência é mais que o triplo, essa primeira 100, essa daqui 330, mais que o triplo, deu menos do que um terço, né, a corrente. Então se fosse 27 aqui, seria 9 aqui, né? Então seria 100 e 300, né? Então foi 330, né? Reduziu mais ainda. Então veja bem, aqui é a menor de todas as resistências. Essa daqui é a maior, que passou 8,9, e essa daqui é a menor de todas, que passou 29,5. 29,5 comparando com aquela primeira lá que foi 57,3, eu já percebi que essa era a menor resistência, porque a maior parte da corrente está passando aqui. Ok? E a do meio, né? A do meio é o que está faltando para fechar os 57. Opa, que é o que está faltando para fechar os 57,3 aí, 19,7. Agora compara essas duas aqui, ó. Aqui foi 8,9, praticamente 9, que é 330, e essa daqui é 150. Beleza? 150. Praticamente quase o dobro, né? 9 vezes 2, 18, né? Mas como não é exatamente o dobro, isso aqui é 330, deu um pouco mais de 18 aqui, 19,7. Então foi possível perceber todas essas relações aqui de resistência, perceber que a corrente que passa em cada uma é a soma, para dar total aqui, a voltagem é a mesma. Se eu interromper um circuito desse aqui, e eu faço isso, ó, antes de colocar o pino, ó, eu faço isso, ó. Quer ver? Aqui, ó. Antes de colocar o pino, tá lá tudo funcionando. Não interrompeu nada. Não atrapalhei absolutamente nada o circuito. É pena que não dá para ver aqui direito, né? Não atrapalhei absolutamente nada o circuito. São totalmente independentes os circuitos. Então nós fizemos essas observações aí ao longo da aula de hoje, tá? Desculpa ter ficado meio na correria aí, ó. Voltei no 8,9. Né, na correria aí, que acabou dando problema na hora de gravar aqui, eu não sei o que eu perdi. Então voltei rapidamente aí nos conceitos mais importantes que foram trabalhados.
Os dados oficiais são os dados desses 2 vídeos experimentais, ok? Os dados que eu utilizei durante a aula, usando o simulador, são dados teóricos, tá ok? Bem, gente, no mais, né, era só isso mesmo. Qualquer coisa eu estou à disposição.